Olá, hoje iremos conversar um pouco sobre os impérios carolíngio e bizantino. Nós abordaremos hoje os seguintes tópicos: Império Carolíngio, origem, formação territorial, economia, política, religião, sociedade e a queda do império. Império Bizantino, origem, política, economia, religião, sociedade e a queda do império. Bom, agora iremos conversar um pouquinho sobre a origem do Império Carolíngio. O Império Romano, ao entrar em crise, teve como uma das principais formas de evitar essa crise foi a divisão do Império Romano em dois. O Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente estava em seu estágio final, quando os francos resolvem evoluir para o Império Carolíngio, que foi uma continuidade do reino dos francos, mas sobre o domínio da dinastia carolíngia. O império ganha força da seguinte maneira: Pepino Breve conseguiu o apoio do Papa e dos nobres francos para que se tornasse rei. Pepino Breve tornou-se rei em 751. Ele tornou-se rei dos francos e deu início à dinastia carolíngia. Ele foi responsável por expandir fronteiras e recriar o império. O Império Carolíngio foi iniciado com a súbita da dinastia carolíngia ao poder em 751, quando Pepino o Breve foi coroado rei dos francos, povo germânico que se estabeleceu na Gália. A dinastia carolíngia existiu até o final do século V, mas o Império Carolíngio dividiu-se em três reinos depois da morte do rei Luís o Piedoso em 843. O principal rei carolíngio foi Carlos Magno, filho de Pepino o Breve, governando de 768 a 814. Carlos Magno promoveu reformas administrativas, ampliou o poder do rei, estabeleceu os pactos de vassalagem e suzerania e gerou um desenvolvimento cultural em seu reino. Ele também expandiu as fronteiras de seu domínio por meio de guerra. A principal característica política administrativa do Império Carolíngio foi a distribuição de terra entre os oficiais e soldados mais leais à realeza, mediante juramento de fidelidade ao imperador. Sobre o aspecto econômico, o Império contou com um comércio bastante movimentado pelas várias feiras e mercados distribuídos nos centros urbanos europeus. Em razão do fechamento comercial do Mar Mediterrâneo, naquele instante controlado pelos árabes, a grande maioria dessas riquezas circulavam com destino ao norte da Europa. Apesar do intenso comércio experimentado no interior de seus domínios, o Império Carolíngio tinha na agricultura o grande suporte de suas atividades econômicas. A história do reino dos francos se iniciou quando Clovis I tornou-se rei em 481, dando início à dinastia dos Merovingios. Por meio dele, as tribos francas foram unificadas sob seu comando, e o cristianismo se consolidou como a grande religião da Europa Central, quando Clovis se converteu a essa religião. Clovis foi filho de Childerico I, rei de uma das tribos francas antes de sua unificação. Como era a sociedade do Império Carolíngio? Então, o Império Carolíngio foi uma continuidade do Reino dos Francos, e o diferencial desse período é que o trono estava nas mãos da dinastia carolíngia. Os carolíngios, portanto, eram francos, e esse povo estabeleceu-se na região da Gália durante a fase final do Império Romano do Ocidente. Agora, iremos conversar um pouquinho sobre o declínio do Império Carolíngio. Após a morte de Carlos Magno, em 814, o reino ficou abalado, pois o seu filho, que assumiu o reino
Luís o Piedoso não sabia administrar o reino como seu pai. O reinado de seu filho durou de 814 a 843. Luís não governava como seu pai, e isso contribuiu para o enfraquecimento do reino. Além disso, o reino começou a ser atacado por diferentes povos. Após a morte de Luís em 843, seus 3 filhos assinaram o Tratado de Verdun, que dividiu o império em 3, e um deles é o que originou hoje a atual França. A dinastia carolíngia deixa de existir quando os capetos alcançaram o poder na França no século X. Falando um pouco da origem do Império Bizantino, o termo bizantino refere-se ao Bizâncio, que é uma colônia grega fundada em 658 a.C., às margens do Bósforo, estreito que liga o Mediterrâneo ao Mar Negro. A origem oficial do Império, porém, só ocorreu séculos mais tarde, em 330 d.C., quando o imperador romano Constantino fundou no local a cidade da Constantinopla. Como funcionava a política no Império Bizantino? O imperador mantinha um poder centralizado e era a reprodução de Deus na Terra. Ele era representante máximo da Igreja e do exército do Império Bizantino. Dessa maneira, a união desses poderes tornou o Bizâncio um estado teocrático, ou seja, controlado pelos dogmas e crenças. Agora eu vou falar um pouco sobre a economia do Império Bizantino. Uma das bases econômicas do império era o comércio. O Estado controlava o comércio interno e internacional e mantinha o monopólio da emissão de moedas. Constantinopla permaneceu como o centro comercial mais importante da Europa durante a grande parte da era medieval, que ocupou também até que a República de Veneza começou lentamente a ultrapassar os mercadores bizantinos no comércio. Primeiro por meio de isenção de impostos sobre o cononoi, depois sobre o Império Latino. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a religião do Império Bizantino. Sua igreja era católica ortodoxa grega, na qual haviam 3 conceitos: o monofonismo, que acreditava que Cristo era um ser divino e que nunca veio à Terra; o arianismo, que afirma que Cristo foi apenas humano; e o movimento iconoclasta, que não aceitava imagens de santos. Falando um pouco sobre a sociedade bizantina, que era dividida em alto clero, a nobreza, proprietários de terras, comerciantes, artesãos e a maior parte dessa população, que era pobre, os camponeses cultivavam plantações no interior e pagavam tributo ao Estado, trabalhadores das oficinas e baixo clero. Era comum a população se entreter nos teatros e hipódromos, onde tinha espetáculos populares e corridas de cavalos. Os mais providos e a camada média valorizava a educação, no qual inclusive as mulheres eram alfabetizadas. As mulheres faziam tecelagem e cosmetologia. Algumas também se dedicavam à vida política, como a imperatriz Teodora, que também executava medidas com seu marido Justiniano. O termo Queda de Constantinopla refere-se a um acontecimento que se deu em 29 de maio de 1453, quando esta cidade bizantina foi tomada pelos turcos otomanos liberados pelo sultão Mehmed II. Em 636, o processo de decadência começou quando a região da Síria foi perdida para os muçulmanos, seguida pela Palestina, Pérsia, Egito e Península Ibérica. Em 1054, ocorreria o grande cisma religioso que separou a Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa, afastando de Constantinopla a amizade dos monarcas europeus. Em 1347, a cidade seria uma das vítimas da epidemia da peste negra, inaugurando os vários séculos de decadência econômica e demográfica. Em 1453, Constantinopla mal tinha 1/10 da população que atingiria em seu auge. Fragilidade sem conter com nenhuma ajuda militar, a cidade foi uma presa irresistível para o sultão Mehmed II, que ambicionava aumentar o Império Otomano. Após algumas semanas de cerco com seus mais de 100.000 soldados e bombardeios diários pelos canhões turcos, Mehmed derrotou efetivamente a cidade ao mandar transportar seus diversos navios de guerra,
bloqueados anteriormente por barcos inimigos. Por uma estreita faixa de terra, ao ser atacada por terra e mar, Constantinopla não foi capaz de resistir por muito mais tempo, caindo por fim após um cerco de aproximadamente 50 dias. O último imperador, também chamado Constantino, morreu durante os seus derradeiros esforços para defender a cidade. Pouco depois da entrada de Mehmed II na cidade conquistada, a grande Basílica da Ágia Sofia, Santa Sabedoria, anteriormente uma referência à população cristã, foi transformada em uma mesquita. Embora a antiga religião não fosse proibida, agora é o islamismo, a fé oficial da cidade, que, aliás, também seria rebatizada, passando a se chamar Istambul. Ela se tornaria a capital do ascendente Império Otomano, que duraria até a Primeira Guerra Mundial, quando daria lugar para a moderna República da Turquia. A queda da Constantinopla foi um evento profundamente marcante para o século XV, sendo tradicionalmente utilizado por historiadores para marcar o ponto de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Com a dificuldade para encontrar passagem rumo à Ásia, os reinos europeus passariam a procurar outras rotas comerciais no processo que efetualmente levaria às grandes navegações e à descoberta das Américas. E é isso, pessoal. Agradecemos a atenção de todos que ficaram aqui até o final do nosso vídeo.